para o combate à corrupção que se tornava sistêmica em empresas estatais, por que não utilizarmos esses mesmos mecanismos legais, essa mesma visão de investigação em relação ao tráfico, em relação às milícias, em relação ao vergonhoso jogo do bicho? Não tenho nada contra o jogo do bicho, os bichinhos, não, mas o jogo do bicho é uma criminalidade organizada que tem nas costas centenas de homicídios. E nós todos, vocês devem ter acompanhado, tem uma série muito boa agora, O que vale o que está escrito. A série é boa, mas mostra o escárnio dos bicheiros em relação à sociedade. Dão entrevista rindo, e não estão nem aí. Por que não utilizar esses mesmos mecanismos? São os mecanismos, e eu vou, sobre o risco de poder ser vaiado, mas em ficar mais 4 anos sem ser convidado aqui, eu estava no exílio, né? Eu queria dizer, estava no exílio, 4 anos que eu não apareci aqui. Agora voltei daqui 4 anos e pouco. Por que não usar exatamente os mesmos mecanismos de investigação? São os mesmos. A expertise o Ministério Público tem para fazer a ligação de milícia com agentes públicos, do jogo do bicho com agentes públicos, do tráfico de drogas com agentes públicos. O dinheiro circula da mesma forma. Os cargos nomeados daqueles que deveriam fazer a fiscalização é a mesma coisa que os cargos que eram designados em estatais. O mecanismo é exatamente o mesmo. Por que que o combate não é o mesmo? Porque o mundo político não é violento. Esse mundo é violento. Essa é a verdade. O mundo político foi atingido, o mundo político foi pego com a mão na massa, inúmeros políticos foram presos, mas o mundo político não matou ninguém. A reação do mundo político é um outro tipo de reação. A reação da corrupção deste mundo, do tráfico de drogas, das milícias, do jogo do bicho, do bingo não, agora é as maquininhas, a reação é violenta. São agentes públicos que tomam conta de órgãos estatais praticando a corrupção. Uns desviando dinheiro público, diretamente dinheiro público. Outros utilizando o poder e a influência pública para conseguir um dinheiro ilícito e dividir e continuar com o poder. Veja que os mecanismos são os mesmos porque a finalidade é a mesma. A finalidade é enriquecer, obviamente, e manter o poder. Manter, a partir desse dinheiro retroalimentado, manter o poder. Para, mantendo o poder, continuar com a corrupção, continuar desviando dinheiro público, continuar obtendo o dinheiro ilícito. Se os mecanismos são os mesmos, as finalidades são as mesmas, a legislação é idêntica, o combate, uma alteração ou outra, o combate é muito semelhante, só que a reação é muito grande. Para que haja um combate efetivo, então, a necessidade de se verificar, e esse é o ponto que também eu me bato há algum tempo, mudanças estruturais que garantam, seja aos membros do Ministério Público, seja aos membros do Poder Judiciário, maior segurança para esse combate. Não houve necessidade
dessa questão da maior segurança, tinha uma ameaça aqui, outra ali, mas nós sabemos que não houve uma reação violenta do ponto de vista físico contra a vida dos membros do Ministério Público, do Judiciário, em relação ao combate à corrupção política. O Ministério Público soube se especializar nesse combate. Esse é um outro ponto que eu também me bato muito em relação ao Poder Judiciário, a necessidade do Poder Judiciário se especializar mais nesse combate à corrupção. Enquanto o Ministério Público formou equipes, ou promotorias, ou procuradorias especializadas, seja na parte criminal, analisar a lavagem de dinheiro, seja na parte de improbidade, o combate à corrupção, as varas criminais continuaram generalistas. A vara da Fazenda Pública pega desde mandado de segurança, porque o professor não foi promovido, até ação de improbidade de bilhões. Então, o Judiciário carece ainda dessa reestruturação. Por isso que o Ministério Público tomou a frente disso. Eu diria, enorme sucesso ao longo desses anos, principalmente em relação ao combate à corrupção política. O combate, ou eu diria até de uma outra maneira, principalmente uma das formas de corrupção política, porque a criminalidade organizada também é corrupção política, tem no seu meio a pior das corrupções políticas, que é aquela corrupção enraizada na criminalidade, o verdadeiro sequestro da administração pública, dos órgãos de governo, pela criminalidade. Como que isso poderia, ou deveria, sofrer um avanço, ou avançar? Como aqui, obviamente, não quero ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas como que, olhando para trás, pegando tudo que foi feito de bom, nós poderíamos olhar para frente para melhorar. Eu fiquei extremamente, falo aqui de coração, eu fiquei extremamente decepcionado com o Ministério Público em relação ao novo artigo 28. Para mim foi assim de uma ducha de água fria, porque eu entendia que isso seria uma nova forma do Ministério Público aí sim exercer totalmente o sistema acusatório, fixar teses de combate à criminalidade organizada, fixar teses de combate à corrupção. E por problemas, eu até entendo, estruturais, o Ministério Público acabou abrindo mão disso. Explico o que eu estou falando, até porque eu fui o único voto contrário nisso e ainda tentei construir aqui e ali naqueles 360 dias de julgamento dos juízes de garantias. Desde que eu entrei no Ministério Público, eu entrei em 91. E logo fui da associação, da CONAMP. O sonho do Ministério Público era tirar o juiz do artigo 28. A ação penal pública é nossa. Se o Ministério Público arquivar, só o Ministério Público pode analisar. O que o juiz vai olhar e falar, não, acho que é caso de ação penal. Isso não é sistema acusatório. O Ministério Público era tese institucional, isso. Tudo que era carta de Curitiba, carta de não sei aonde, carta de Maceió. Vamos fazer igual o inquérito civil. O membro do Ministério Público, ele não pede o arquivamento, ele arquiva, e o Conselho Superior, no caso do estadual, e aqui são as câmaras, homologa o arquivamento. Isso deu muita força para o Ministério Público no campo da improbidade, meio ambiente, consumidor, porque os órgãos superiores, mas sempre internamente o Ministério Público, é que fixa teses. Então vamos fazer isso.
no crime, a luta pelo crime. Eu fui promotor criminal muitos anos, alguns deles em São Bernardo. Então, às vezes, o que eu denunciava, o colega de Santo André pedia arquivamento. Ou, às vezes, o que eu pedia arquivamento em São Bernardo, o meu outro colega denunciava. E nós sabemos que, tirando casos excepcionais, o juiz só manda pelo 28 quando briga com o promotor ou com o procurador. É 0,001%. E isso sempre impossibilitou criar teses institucionais. Porque se um procurador, mesmo que o juiz seja mandado para a Câmara Criminal, a Câmara fixou que tem que denunciar, mas se o outro pede o arquivamento, o juiz que trabalha com ele arquiva, não há o que se fazer. Vem o novo artigo 28, tira o juiz, o Poder Judiciário, eu entendo corretamente disso, prevê que devem ser todos levados internamente ao Ministério Público, e aí, para surpresa geral, a própria CONAMP entra com ação direta, pedindo para suspender isso. Num primeiro momento, porque eu peguei os dados de São Paulo, realmente de cada artigo 28, isso ia para quase 800, porque todos os inquéritos seriam levados. Mas com o tempo, com a informática, com a inteligência artificial, com as teses, isso fortaleceria muito o Ministério Público. Porque o Ministério Público, principalmente para os casos importantes, o Ministério Público, enquanto instituição, teria teses que todos os membros do Ministério Público teriam que respeitar. Eu não concordo, eu vou arquivar, mas vai para o órgão superior. Eu vou denunciar mesmo o Ministério Público achando... O próprio Judiciário entenderia que não. Se a instituição Ministério Público entende que isso não tem justa causa, então o próprio Judiciário não aceitaria a denúncia. Isso seria um grande fortalecimento para a instituição, não individualmente, para a instituição. Aí, infelizmente, o Ministério Público Nacional foi defender a queda desse artigo 28, porque ia dar muito trabalho, e acabou com algumas variações, não são todos os casos que vão ser levados, se ampliou um pouco, a vítima pode pedir, o Estado, quando vítima, e o juiz continuou exercendo. A meu ver, isso é o que mais fere o princípio acusatório, é o juiz poder, no 28, não concordar com o arquivamento. Se não concorda, ele já está dizendo que acha que tem crime, né? Mas ficou. A vida como ela é, eu também não. Eu sou extremamente pragmático, então nós temos que aproveitar isso para verificar novos mecanismos para que haja teses que realmente, se não vinculem juridicamente, mas devem vincular institucionalmente, no sentido de que cada membro do Ministério Público entenda que o todo é muito mais forte que a parte, principalmente no combate à corrupção. E aqui, é o que eu iniciei dizendo, me parece que falta ainda, para todos nós também no Judiciário, falta uma visão, uma nova visão do combate à corrupção que está institucionalizada no crime organizado. Nós precisamos verificar como atuar para evitar que tráfico de drogas, e o tráfico de drogas não é só um problema de drogas, o tráfico de drogas é um problema de corrupção nas polícias, de corrupção nos ministérios públicos, de corrupção no Poder Judiciário,
no mínimo, corrupção por omissão,